Se conosco, Espírito Santo. Aviva a tua igreja, aviva teu povo. Abre os olhos espirituais daquele que não crê, daquele que está diante das muralhas, desanimado, cansado. Senhor, vem renovar a fé, vem renovar a esperança, vem dar bom ânimo, nos batiza com teu bom ânimo nessa noite. Nós te aplaudimos, Senhor. Nós te aplaudimos nessa noite. Nós aplaudimos o Senhor nessa noite. Nós aplaudimos e te adoramos. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa e podemos ministrar a tua palavra, Deus. Eu não sou digno, Pai, de maneira alguma, Pai, de estar aqui e ministrar a tua palavra. É somente pela tua graça, Pai. É pela tua graça que cada um de nós estamos aqui, Senhor Deus. Pai, eu te louvo, Pai. Dou honra e glória a ti, Deus, porque ela é tua. Somente tua, Senhor. Usa-me em tuas mãos, Senhor Deus. Usa-me como instrumento, Pai, para falar àqueles que estão aqui daquilo que o Senhor quer falar. Queridos, nós temos aqui uma ordem de Deus para Abraão. Deus chega para Abraão e fala: sai da tua parentela, sai da terra que você está e vai para a terra que eu te mostrarei. O interessante aqui, queridos, que Abraão era casado com Sarai, né? Na época, ele não tinha mudado o nome. E eles não tinham filhos. E para um judeu naquela época não ter filho era uma vergonha, era um vexame, era algo que as pessoas olhavam. As pessoas olhavam isso. E Deus chega para Abraão e fala para ele: sai da tua terra, sai desse lugar onde as pessoas estão te olhando de uma maneira que não é para se olhar. Abraão, talvez a Bíblia não fala isso, a Bíblia não conta isso, nós estamos conjecturando aqui. Abraão, lá no fundo, ele sentisse por ele não ter um filho, porque a própria Bíblia, reafirmando, ela fala ali que Abraão já, quando Deus fala com ele mais à frente ali, você vai ver, ele fala: Senhor, já te pedi, já falei. Então ele pedia, e se isso acontecia é porque isso machucava Abraão. Isso machucava ao ser de Abraão. Abraão tinha problema com isso. E quando ele estava no local onde todos ali tinham problemas com isso, que o cara que não tinha filho era desonrado, o cara que não tinha filho era tido como, sei lá, qualquer coisa. E Deus chega para Abraão, tira ele de lá e fala: sai desse lugar, sai da tua parentela, porque mesmo as pessoas achando que você não pode, mesmo as pessoas achando que você não vai dar descendência, mesmo as pessoas achando que você não tem futuro, eu, Deus, estou mandando você sair daí, porque eu farei de você uma grande nação. Eu farei de você uma grande nação. Algo que ele escuta que seria impossível, algo que ele escuta que, para mim e para você, quando escutamos uma palavra de Deus, às vezes achamos impossível disso acontecer. Achamos impossível, porque é uma palavra que não tem como se cumprir. Mas eu quero dizer que Deus cumpre aquilo que Ele promete, amém? E Abraão pega e sai dali, queridos. E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui essa noite é que Deus nos mostra o caminho. Não nos mostra o caminho, mas nos dá a palavra, nos dá a promessa. Deus fala para Abraão: sai. Mas Deus não falou para onde. Deus não disse para ele para onde. Ele saiu, ele só falou: se afasta de onde você está. Sai daí. Sai desse lugar de desonra, porque eu tenho uma promessa para você. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho algo para você, ainda que você não veja. E Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Deus está falando aqui com pessoas essa noite. Sai desse teu pensamento. Sai dessa sua atitude. Sai da onde você está.
mas segue no caminho que eu vou te mostrar. Segue a promessa que eu te fiz. Porque sobre você tem uma palavra. Sobre você tem uma palavra. Deus falou o que para ele? Sai da tua parentela. A gente fala assim, mas Abraão obedeceu. Abraão, ele fez aquilo que Deus falou. Mas ele fez pela metade. Deus não trabalha na metade, querido. A sua obediência, a sua fé não tem que ser pela metade. A sua obediência, a sua fé tem que ser por inteiro. Porque certamente quando começa pela metade, lá na frente algo vai dar errado. Quando nós começamos o reino de Deus, quando entramos no reino de Deus, quando seguimos a palavra de Deus, na metade algo vai dar errado na minha e na sua vida. Porque a promessa de Deus, ela foi lançada. A promessa de Deus está lançada sobre a sua vida. Mas quando eu começo a agir pela metade, no princípio tudo está bem. Tudo de boa. Abraão pegou o sobrinho, pegou não sei quem, foi todo mundo. Existe um momento que você tem que tomar a decisão de deixar coisas para trás. Abraão não tomou essa decisão. Abraão quis ser bonzinho com Ló. E levou Ló junto. Mas na frente Ló falou, eu quero esse pedaço aqui. Ele se meteu um monte de rolo por causa de Ló. Olha um monte de rolo que ele se meteu lá. Coisa que ele não precisava passar. E talvez você esteja passando coisa que você não tem necessidade de passar. Porque está abraçando problemas que não são teus. Eu estou te trazendo um alerta, problemas que não são teus, e você está abraçando, como se fosse teu. Você pode ajudar o teu próximo, amém. Mas o problema do seu próximo é do próximo, não é seu. É ele que tem que resolver. É ele que tem que brigar. Porque talvez, querido, Deus está querendo ensinar algo para aquela pessoa. Talvez Deus quer ensinar algo e você está atrapalhando a obra de Deus na vida de alguém, achando que você é muito bom. Eu não sei se Deus levou aquela pessoa, permitiu aquela pessoa que ela chegasse num ponto de desespero, num ponto que ela não tenha mais nada, para que Deus possa operar na vida dela plenamente, para que o nome dele seja glorificado, não o meu que ajudei. Você está me entendendo, amém? Não o meu. Que a pessoa vai olhar para a rua e falar, lá vai aquele que me ajudou. Que isso, querido? Ela não lembra que você está ajudando em nome de Jesus, ela lembra que você ajudou. E lá vai eu pecando, roubando a glória de Deus, roubando a glória daquilo que é de Deus. Por que eu não tenho que abraçar aquilo que Deus não mandou abraçar? Eu não tenho que fazer aquilo que Deus não falou para mim fazer. Agora, querido, se Deus mandou você sair da tua terra, largar a tua parentela e ir, vai. Vai. Mas é o local aonde eu vou. Vai, porque Ele está contigo se Ele te mandou. Ele está contigo se Ele te mandou. Presta atenção, queridos. Você talvez tome decisões. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer. E geralmente, queridos, a gente fala assim, eu quero sair da igreja, que eu não estou satisfeito com isso, eu sou satisfeito com aquilo. Quando chega numa igreja, fala assim, Deus me mandou aqui. Mas se Deus me mandou,
Ele te mandou sair? Não, eu não estou gostando, mas ele mandou sair. Faz aquilo que Deus mandou. Abraão, sai, larga, porque aquele que me serve, ele não vai ser humilhado. Aquele que serve a Deus, ele não é humilhado. Ele não é humilhado. Ele passou lutas ali, passou fome, teve fome na terra, teve um monte de coisa. Promessas de Deus não impede que você passe pelos processos da vida. Quem tem promessa não te impede de passar pelo processo. Não te impede de passar pelo processo. Dá um tombo aqui, dá um tombo ali, é apedrejado aqui, é chutado ali. Promessa de Deus não impede você de passar pelos processos que você tem que passar. Eu preguei quinta-feira aqui e falei que Deus, ele tem que te levar no outro nível. Quem estava aqui deve lembrar. Ele tem que te levar em outro nível. E nós não vemos o processo. Eu contei até a história de um hotel que tinha o porteiro, e o porteiro abria a porta, cumprimentava o pessoal, e aquele hotel queria economizar. E é uma história assim, queridos, é uma história de empreendedor, mas eu trouxe para a vida cristã. Eu aprendi e guardei essa história. E a empresa chegou para um CEO, para alguém lá, um administrador, falou: eu preciso economizar. E o cara chegou: olha, tira o porteiro e põe fechadura eletrônica. Você vai economizar um monte. Amém? Poxa, eu sou dono do negócio. Você vai só economizar uns 40 mil por ano aí, sabe? Aí, pô, boa ideia, trocou tudo. No início, beleza. Mas na sequência, querido, o que aconteceu? O hotel começou a falir. Porque existem camadas que só alguns veem. Existem camadas que a gente não vê. E é igual na nossa vida, existem camadas que Deus está trabalhando, pastor, mas por quê? Porque aquele homem, ele abria a porta, ele dava bom dia, ele conversava, ele levava as malas. A função dele não era só abrir a porta. E a empresa, que era um tal de empresa, só viu uma parte. Ele não viu a camada que estava embaixo, que fazia diferença. E talvez você aqui essa noite, você só está vendo a camada que é curto, não dá, é só para abrir a porta, é só para fazer isso, é só para fazer aquilo. Mas Deus, ele trabalha em camadas que eu e você não estamos vendo. Deus trabalha em camadas que as pessoas não estão vendo. Quem olha para você aqui essa noite, talvez está falando assim: nossa, aquele cara, ele apanhou o dia todo, a semana toda, é um duro, e está lá na igreja dando glória a Deus. Aquele cara sofreu e está lá naquela igreja dando glória a Deus. As pessoas não veem a camada onde Deus está trabalhando na sua vida. Existem camadas que Deus está trabalhando que você não vê. Quem olhava para Abraão nunca diria que ele seria pai de uma nação. Nunca diria que nações iam falar dele. Nunca diriam que ele seria lembrado até o dia de hoje. Quem olhasse para Sarai nunca diria que ela seria mãe. Nem ela mesmo, quando o anjo apareceu, ela riu.
Pastor, eu já certa idade vou, né? E o Abraão já velho. Tem esperança, para a gente já passou dos 60, viu? Abraão já velho. E ela riu. Mas existia camadas que Deus estava trabalhando, que nem ela via e ninguém via. É aonde Deus está trabalhando na minha, na sua vida. Cara, tem camada Deus trabalhando na sua vida que você não está nem sentindo. Você só está vendo a superfície aqui. Ah, está tudo dando errado. Está tudo dando errado. Está tudo dando errado. Deus é bom, querido. Deus é bom. Deus é justo. Deus é bom. Deus é justo. A todo momento, eu e você temos que declarar isso. Porque assim como Abraão, ele está trabalhando na sua vida. Assim como na vida de Abraão, ele está trabalhando na sua. O que eu tenho que fazer, querido, é obedecer a Ele. Dizer para Ele, olha Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas existe uma coisa, queridos, que eu acho interessante. Eu não tenho muito tempo. Existe uma coisa muito interessante, o Espírito Santo pegou, né? Existe uma coisa que eu acho interessante. Lá na frente, pulando a história, saindo, passando para Êxodo lá em cima. Aquela nação que agora se multiplicou é escrava. Lá atrás Deus fez uma promessa, mas lá na frente a nação virou escrava. Não foi assim? Lá atrás teve uma promessa, mas se você andar um pouco, lá na frente a nação foi escrava. Lá na frente a nação foi escravizada, a nação foi levada no Egito, foi presa. E a promessa? Nem tudo que parece perda é o fim da promessa. Nem tudo na tua vida que parece perda é o fim da promessa, mas é o início do milagre que Deus vai fazer. É o início do milagre que Deus tem para fazer na sua vida. Existe um princípio, uma lei, a lei do resgate, lá em Levítico, que diz que, e é o princípio porque Jesus veio e pagou o preço por mim e por você, que foi o maior resgate. Essa lei, ela fala que se você ficar pobre e virar escravo, você não vender tua terra, perder tudo, um parente seu, ele pode resgatar a sua vida, comprar a tua dívida. Um parente seu pode comprar a sua dívida. E esse é o princípio que Jesus morreu por você. Esse é o princípio que você tem que aceitar Jesus. Porque quando eu aceito a Jesus, eu passo a ser parente dele. E como eu passo a ser parente dele, ele pode me resgatar através do sangue dele. E quando eu sou resgatado através do sangue dele, eu viro escravo de Deus. Mas ele diz, você é liberto. Ele pode me soltar. Amém? Essa é a lei. E Deus não deixa o povo dele ser escravo. Deus não deixa o povo dele apagar. Existe essa lei dos resgates. E Deus enviou alguém para resgatar o povo no Egito. E Deus enviou alguém para resgatar a minha e sua vida nesses dias, querido. E ele libertou aquele povo. Porque Deus não deixa aqueles que têm promessa em cativeiro. Deus não permite que aqueles que têm promessas fiquem em cativeiro. Aquele que tem palavra sobre a sua vida jamais ficará em cativeiro. Porque Deus mandou o resgatador de vidas para nós. Aleluia.
Deus mandou aquele que ia resgatar. Deus mandou aquele que ia recuperar. Talvez você está falando, pastor, eu preciso de um resgate. Eu preciso ser resgatado. As finanças estão me escravizando. O terror noturno está me escravizando. Aleluia, Deus. Queima lá, sore, canta lá, manás. A ansiedade está me escravizando. As perdas estão me escravizando. Eu perdi tudo, está pago. Aquele que está aqui essa noite, Ele está aqui para restituir tudo que foi perdido. Restituir a sua família, restituir o teu emprego, restituir a tua casa, restituir as tuas heranças, restituir tudo aquilo que você perdeu, porque Ele é o resgatador. Ele é filho do Pai e Ele é teu irmão. Ele pagou o preço por você e por mim. Aleluia. Aleluia, queridos. Aquele que resgata, o resgatador, Ele está aqui para te resgatar essa noite. E é só Ele, queridos. Deus pode usar pessoas no processo. Deus pode usar pessoas. Deus pode usar um Abraão para te ajudar a libertar. Mas só quem vai te libertar e fazer um milagre na sua vida é Deus. Abraão ajudou. Abraão, estou lá na frente, ó. Moisés ajudou no processo. Ajudou a tirar o povo. Mas quem fazia os milagres era Deus. Quem fazia os milagres era Deus. Eu posso estar aqui, mas quem faz os milagres é Deus. Quem é usado para isso é Deus. Ele está aqui para resgatar tudo aquilo que foi perdido. E o meu Deus está mudando a sentença hoje, porque Ele resgatou você. Ele está dizendo, vai dar sim. Ele está dizendo, vai dar sim. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o meu Deus de resgatar a tua vida, de resgatar aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele colocou para você? Quem pode? Pode se juntar às nações, todos cairão. Todos cairão, porque o meu resgatador, Ele é Deus. Ele é Deus. Talvez você, querido, essa noite esteja igual Abraão. Saiu na palavra e está sem rumo. E Deus está te dizendo para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Ele está dizendo para você essa noite: eu sou o caminho. Você não vai perder o rumo se você entrar pelo caminho. Você não vai perder a direção se você entrar pelo caminho. Você vai ser salvo. É através dele, queridos. Ele é o resgatador. E toda a honra, toda a glória dele. É Ele que vai fazer, queridos. É Ele que vai fazer. Aleluia. É Ele, o grande Deus. Aleluia. Você crê nisso? Eu não vou te chamar aqui na frente não, queridos. Só se Deus mandar. Aleluia. Adore Ele. Adore Ele. Pode ser assim mesmo. Pode ser assim mesmo. Aleluia. Aleluia. Quem precisa ser resgatado? Quem aqui essa
nessa noite precisa ser resgatado. Aquele que tem promessas, não acabou. As promessas continuam, independente de qualquer coisa. Não acabou. A palavra vai se cumprir. A palavra vai, assim como se cumpriu na vida de Abraão, ela vai se cumprir na sua vida. Assim como se cumpriu na vida de todos aqueles que Deus profetizou na Bíblia. Você também faz parte. Ela vai se cumprir na sua. Você é parte disso. Você não é espectador. Quando você lê a Bíblia, você não é espectador, você é parte. E isso vai acontecer na sua vida. Mas isso é para quem crê, querido. É palavra. Talvez eu sair daqui, você não tenha tempo de nada. De nada. Pense nisso. Talvez sair daquela porta seja a última vez que você saia dali. Talvez ao sair, entrar no teu carro seja a última vez. Eu não tenho domínio sobre a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Talvez Deus está te dando a oportunidade de você levantar a sua mão e ser resgatado da sua situação, ser resgatado daquilo que te impede. Talvez seja a última oportunidade, querido. Eu não sei, Deus está mandando falar isso. Eu não tenho controle nem da minha, nem da sua, mas Ele tem. E eu digo a você, eu já vi isso. Eu já vi isso. Então, se você precisa ser resgatado, levanta a sua mão, fala com Deus. Deus, eu preciso. Ninguém está aqui para te julgar. Eu preciso. Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Eu vou estar orando. Pai, eu oro por esses, Senhor Deus, que se renderam aos Teus pés, que levantaram as mãos, Senhor. Esses que precisam ser resgatados. Esses que entenderam, Senhor. Aleluia. Esses que estão entendendo, Senhor Deus, que situações que eles estão passando não provém de Ti. Esses que estão entendendo que a Tua promessa ainda não acabou, que a Tua promessa ainda não acabou, a Sua promessa ainda não acabou. Aleluia. Aleluia. Aqueles que estão entendendo, Senhor, que o Senhor vai resgatar tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tomado, tudo aquilo que foi destruído. Aleluia. Epa. Aleluia. Esses que estão entendendo isso, Pai, essa vida será restituída, Pai. Essa vida vai ser restituída, Senhor. A Tua promessa vai se cumprir. Eu creio nisso, Pai. A Tua promessa. Glória a Deus. Todas as coisas serão restituídas para a sua vida. Todas as coisas. Meu Deus não vai pela metade, não. Ele não faz nada pela metade. Nada pela metade. Será restituído integralmente tudo aquilo que você perdeu. E não vai ser por homens, vai ser por Deus. Porque quando você olhar e você tiver restituído, você vai falar assim: o meu Deus restituiu tudo que era meu. Aleluia. Tudo que era seu, tudo. Declara aí, você que crê. O meu Deus, declara, restitui
tudo que é meu